Fala galera, aqui é Thiago Cabral, psicólogo e escritor. Eu sei, eu tô sumido, eu não tenho gravado muitos vídeos pro YouTube, nem pro Instagram, porque eu tô com um podcast novo que chama Segurando Vela. É um podcast bem descontraído, mas que a gente acaba falando também sobre algumas coisas sérias, que eu gravo com a minha esposa Bruna. Se vocês estiverem interessados, já tem no Spotify, já tem no Google Podcast, já tem no Apple Podcast e principalmente no Anchor. Você pode encontrar lá, procura Segurando Vela Podcast. Se você tá sentindo minha falta, a gente tá por lá. Ok? Então, gente, essa semana, né, tá todo mundo aí preocupado com o coronavírus, algumas pessoas privilegiadas estão de quarentena, outras pessoas estão com medo, mas tendo que trabalhar para garantir o seu sustento, mas o Conselho Federal de Psicologia lançou um comunicado essa semana dizendo que está liberado o atendimento online para que sejam feitas medidas preventivas em relação a essa questão do coronavírus. Como assim está liberado o atendimento online? Já não estava liberado antes? Como é que funcionava? Como é que não funcionava? Se você é psicólogo, precisa atender online por conta da quarentena, você está no grupo de risco, ou você tem algum paciente que está no grupo de risco, ou se o local onde você atende é um local assim que não oferece uma estrutura com ventilação, alguma coisa que permita você atender presencialmente, tem um monte de gente que está desesperada. Como que liberou isso? Então quer dizer que é só atender online? Eu posso atender pelo WhatsApp? Não posso? Como é que funciona? Eu vou fazer esse vídeo aqui bem curtinho para explicar para você como é que funciona isso e como você que nunca atendeu online, nem tem cadastro no EPSI, vai poder estar atendendo online. Primeira coisa que a gente precisa saber, galera, é que desde 2018, né, saiu uma resolução, que é a resolução número 11 de 2018, permitindo o atendimento online de psicologia em todos os aspectos que a psicologia pode atender, né? Antigamente a gente tinha uma resolução que era 11 de 2012, se eu não me engano, que permitia o atendimento online, mas era um atendimento pontual, era até 10 sessões, não, agora liberou. Desde 2018 liberou o atendimento completamente, então quer dizer que você pode atender, mas há exceções. A primeira coisa que o psicólogo precisa fazer para atender online é estar com o CRP ativo. Isso é o básico, gente. Eu tenho que falar, né, porque é uma coisa óbvia, mas eu sei que o óbvio não é óbvio para todo mundo. Primeira coisa é estar com o CRP ativo. Segunda coisa, você não precisa pagar nada para fazer esse cadastro. Você vai entrar no site Cadastro EPSI, é só digitar no Google Cadastro EPSI e tá preenchendo o cadastro. O que mudou com essa semana para cá com a questão do coronavírus? O Conselho Federal de Psicologia ele fazia o seguinte: você ia, fazia o cadastro e esse cadastro ele virava uma espécie de solicitação para você atender online. O conselho iria avaliar a sua solicitação, ele ia ver se você tem um perfil para atender online e assim, depois de um mês, 2, liberar o seu cadastro para você atender online. O que o Conselho Federal de Psicologia fez nesse momento foi suspender essa avaliação. Só de você ir lá no site e fazer esse cadastro, lembrando, esse cadastro é gratuito, você só precisa estar com o seu CRP ativo, ele é gratuito, não te cobra nada, você vai lá, preenche os dados, faz uma propostazinha em texto lá do seu atendimento online e você já está liberado. O que mudou dessa semana para cá é isso, é que o conselho não vai avaliar, por enquanto, esses cadastros antes de permitir que os psicólogos façam esses atendimentos devido à questão urgente que é a questão do coronavírus, ok? Então, beleza, fui lá, fiz meu cadastro, tem um monte de cliente para atender online, cliente, paciente, analisando, sei lá como você chama, depende da sua abordagem, mas eu tenho um monte de gente para atender online, fiz o meu cadastro. É qualquer caso que eu possa atender? A resposta é não. Você tem todos os tipos de intervenção de psicologia liberado, mas tem alguns casos que você não pode atender online, mesmo com essa liberação do Conselho Federal de Psicologia, né? Então, a resolução número 11 de 2018, nos seus artigos 6, 7 e 8, ele fala aqui de quais são os casos que o psicólogo está proibido de atender online, né? São casos esses, casos de urgência, ou seja, pessoas que estejam em situação de urgência e emergência, ou seja, casos graves, situações de calamidade pública, desastre, né? O psicólogo não pode atender online. E outro, vítimas de violência ou de violação de direitos não podem ser atendidos online. Lembrando sempre, gente, que eu costumo dizer, eu costumo dar aula de ética e o conselho, gente, ele não vai dizer especificamente o que o psicólogo vai deixar ou fazer ou deixar de fazer. Ele sempre dá um norte. Quem vai avaliar se a situação é de emergência ou de urgência
é o psicólogo. É claro que o psicólogo ele pode fazer tudo, a psicóloga ela pode fazer tudo, desde que ela tenha embasamento, ok? Então por isso que essa normativa do conselho, ela não diz caso disso, caso daquilo, caso assim, caso assado, transtorno tal, transtorno esse, você não pode atender online, não. São casos de urgência e emergência, quem vai avaliar isso é o psicólogo. Só que se ele fizer isso sem fundamentação técnico-científica, ele pode sim estar sofrendo processo disciplinar. Então, vamos dar um exemplo, né? O único caso que eu acho que ele deixa bem claro é o caso da violência, né, e da violação de direitos, né, que são casos, assim, que geralmente são atendidos em órgãos como CREAS, conselhos tutelares e semelhantes, né. Casos de violência, casos de violação de direito, isso é bem claro, já não pode ser atendido online. Por exemplo, abuso sexual, violência doméstica, essas coisas, isso não pode ser atendido online. Mas, gente, o fio da meada é o seguinte, a conclusão, a moral da história é: você pode atender online, você pode, desde que você faça o cadastro, você fez o cadastro, pelo que o comunicado diz, é praticamente automático, você já pode atender online, desde que não seja urgência e emergência, caso de violência e violação de direito, ou caso de urgência e calamidade pública, ok? No caso, assim, de um desastre, alguma coisa desse tipo, você não pode estar atendendo online. Mas, gente, a moral da história é: se você nunca atendeu online, o mínimo que você tem que fazer é pegar a resolução 11 de 2018 e ler toda. Eles têm, tá disponível no site do CFP, qualquer local você acha, resolução 11 de 2018. Você vai estar encontrando, não é difícil de encontrar, tá bom, gente? Então, se você vai utilizar esse recurso que o CFP facultou ao psicólogo, nesse caso de urgência, por conta do coronavírus e tudo mais, questão de quarentena, leia a resolução antes de atender, ok? E também, gente, lembrando que existem técnicas específicas para psicologia online que o psicólogo usa, ok? Se você for utilizar o atendimento online, seria bom que você estudasse um pouco sobre essas técnicas, por exemplo, a técnica da DCC online. Existem instrumentos de avaliação psicológica específicos para o atendimento online também. Então eu recomendo que você dê uma estudadinha rapidinha antes aí, procurar saber o que você pode ou não fazer e, gente, fazer tudo com embasamento científico, registrar, procurar orientação. O Conselho Federal de Psicologia, ele está nas redes sociais, ele tem as COFs nos conselhos regionais de psicologia. Procure o seu conselho regional e procure saber como que você faz para você não estar colocando aí em risco o tratamento da pessoa que você está atendendo. Ok? Gente, se vocês tiverem alguma dúvida que eu puder esclarecer, pode deixar nos comentários aí, entre em contato, procuro ser sempre muito... eu sempre procuro responder as pessoas, que eu acho que a gente tem que fazer esse trabalho de divulgação da psicologia, a gente tem que divulgar a ética da psicologia, tá lá no artigo 1º do Código de Ética, que a gente tem que divulgar a ética da psicologia. Então, se eu puder ajudar vocês em alguma coisa, podem estar procurando a gente aí também. Eu também faço supervisão, tá, gente? Principalmente para a área de psicologia social. Quem tiver interesse em fazer supervisão comigo online, é só me procurar também. E, gente, força para vocês, sigam as orientações do Ministério da Saúde e dos demais órgãos públicos, respeitem a quarentena. Se você é privilegiado, tenha esse privilégio de estar em casa, respeite a quarentena, não vá para a praia, não vá passear, não vá para cidades pequenas, fique em casa, estude, aproveita aí para estudar, tem um monte de concurso aberto e vamos junto, que o CFP já facilitou a vida dos psicólogos clínicos, então vamos usar essa ferramenta que é muito interessante, ok? Forte abraço para todos.